Ok. Um bom dia oficialmente aqui, já na gravação. Nós gostaríamos de passar rapidamente aqui com a programação do Seed Talks, né? Então, hoje nós temos a apresentação sobre reconhecimento de expressões faciais com o William Guerreiro, que é do Seed Manaus. E no mês que vem, né, nós temos uma data aqui que nós estamos fechando, uma apresentação para o dia 6 de outubro. E no dia 20 nós teremos uma apresentação sobre técnicas de Reinforcement Learning. Já é um tema que a gente já tem trabalhado aqui em alguns Seed Talks e vai ser aplicado na indústria para resolver problemas complexos de otimização. E nós temos aqui um timaço aqui que está se preparando aí para essa apresentação. Reforçando, né, se alguém tiver alguma sugestão de tema para o Seed Talks, podem enviar um e-mail para nós no InovaSeed e depois a gente vai deixar aqui no chat o link para os feedbacks. Por fim, a gente gostaria de compartilhar com todos que nós estamos construindo aí uma base de conhecimentos e os vídeos, apresentações e demais materiais do Seed Talks, lá do B, e outros como patentes e papers, nós estamos colocando nessa base e já está disponível para consulta, tá? Então, o lado B nós temos aí dos últimos 2 anos e do Seed Talks também. Já temos todas as patentes aí que nós temos autores CID e agora a gente está incluindo os papers, tá? Então, é uma base aí para consulta de todos. Gostaria de agradecer o William pela proposta do tema e ao pessoal do CID Manaus aí pela colaboração que vocês têm nos dado aí com várias sugestões de assuntos para apresentação. E gostaria de passar para o William, então, para a nossa apresentação de hoje. Ok, muito obrigado, Matheus. Deixa eu iniciar aqui. Vocês veem a minha tela? Perfeito, tela cheia. Então, muito obrigado, bom dia a todos, prazer estar aqui, né, nessa apresentação. É um tema que eu tenho bastante entusiasmo em falar sobre, né, ele faz parte aí da minha linha de pesquisa no meu curso de mestrado. Então, falaremos hoje sobre o reconhecimento de expressões faciais utilizando IA, né? Abordando aí a problemática, abordando as bases de dados, abordando o que se tem hoje, né, e algumas técnicas que foram utilizadas para endereçar esse problema, né. Me chamo William Guerreiro, né, eu faço parte do time SCC aqui do CID Manaus, Security Chat Camera. A gente atua bastante nessa parte de visão computacional, e a minha área de concentração no mestrado é sistemas inteligentes e microeletrônica, né. A nossa agenda, nós vamos passar um pouco sobre o conceito, de expressões faciais humanas, né, como elas foram classificadas, estudadas ao longo do tempo. Falaremos sobre aplicações que podemos desenvolver a partir do reconhecimento automatizado, de expressões faciais. Falaremos um pouco sobre as bases de dados, né, porque em termos de pesquisa científica é necessário utilizar bases de dados para validar diversas técnicas que são aplicadas para endereçar certos problemas, e isso ajuda a estabelecer uma linha de base, ajuda a estabelecer uma referência para disponibilização de resultados, né. E existem alguns desafios nesse problema de classificação de emoções humanas. Esses desafios, eles estão, veremos logo em seguida, né, eles são bem relacionados à qualidade dos dados, que é uma problemática bem presente, né, nessa parte de IA, e também está relacionado a um viés intrínseco no processo de anotação dos dados, né, porque como a gente pode deduzir, as expressões faciais humanas, elas têm uma certa subjetividade que pode variar bastante de acordo com a localização, de acordo com a cultura, de acordo com o próprio indivíduo em si e de acordo com os olhos de quem está fazendo a anotação e classificação desses dados, né. Então, com isso, a gente traça algumas estratégias para trabalhar com esse problema de classificação, estratégias essas que levam em consideração, redes neurais, né, que é o que se tem aí na vanguarda do conhecimento, e faremos algumas demonstrações da utilização de tecnologias como essa, em modelos que foram treinados, né.
E aí essas serão duas demonstrações e veremos ao longo da apresentação. Bom, então as expressões faciais humanas, né? As expressões faciais, elas são ditas como universais e basicamente são padrões, né, que exprimem certos comportamentos, se exprimem certas intenções de quem as apresenta, né? E ela pode, obviamente, variar em diferentes culturas e origem. No entanto, Paul Ekman, que foi um pesquisador da área lá em 1971, ele identificou algumas expressões básicas. E essas expressões básicas, elas são o alicerce a partir do qual novas expressões podem ser construídas, né? Então nós temos aí alegria, raiva, né? Nojo, tristeza, medo, espanto, e teria ainda uma sétima expressão facial, né? Que seria a neutralidade, que seria basicamente a ausência de qualquer uma dessas demonstrações. O que acontece também é que existe o conceito de microexpressões faciais, que é basicamente a transição entre uma expressão facial e outra. Isso está bastante presente na forma como o rosto em si responde a essas expressões faciais. Então, como podemos ver aqui nas imagens, existem alguns indicativos, né, pontos de referência do rosto que exprimem uma determinada emoção. Então, aqui no caso da alegria, nós temos, por exemplo, os pés de galinha aparentes, né? As maçãs do rosto salientes, entre outros aspectos. Então, existe toda uma equipe de profissionais assim que estudam essa parte de expressões faciais e fazem uma espécie de mapeamento dos principais pontos, baseados em uma grande quantidade de pessoas que podem se enquadrar no mesmo tipo de categoria. Então, a partir disso, né, as expressões elas são classificadas. Temos aqui até um exemplo, né, do que seria essa espécie de aplicação, né? No caso, você tem a detecção da face de uma pessoa e temos aqui uma dessas classes que exprime ali aquele sentimento instantâneo, né? Aquela expressão facial, seja ela surpresa, felicidade. E algumas expressões elas estão associadas a um sentimento positivo e outras expressões estão associadas a um sentimento negativo, né? Então isso também está bastante presente nos estudos. Falando um pouco sobre as aplicações que são derivadas desse tipo de reconhecimento, nós temos diversos tipos de aplicações e elas variam, seja para o mercado, seja para a educação, saúde, entre outros. No mercado, por exemplo, nós poderíamos ter uma pesquisa de satisfação automatizada. Quem já foi em algum momento em uma loja do segmento de varejo e ao sair, né, dessa loja tinha ali uma espécie de pesquisa. Muitas das vezes é um painel eletrônico no qual você pressiona algum botão, às vezes você assinala algum questionário. E aí, aplicações como essa de expressões faciais poderiam categorizar o sentimento ali do cliente naquele exato momento de maneira automatizada. No caso, se ele exprime uma neutralidade, se ele está satisfeito ou pouco satisfeito com o que ele encontrou naquela loja, naquele local, né. No campo da educação, também existem vários estudos que associam, né, a questão do engajamento. Ou seja, emoções positivas estão relacionadas a um nível de absorção de conhecimento maior, enquanto emoções negativas, como tristeza, angústia, estão relacionadas a um engajamento fraco, né? Ou então que o aluno, por exemplo, ele não tá acompanhando, ou ele não está necessariamente presente ali mentalmente no que está sendo exibido. Então, ferramentas como essa poderiam auxiliar, né, o processo de ensino e aprendizagem. Também, no campo da saúde, né, como as expressões faciais, elas estão associadas a sentimentos e emoções, né, aplicações desse tipo poderiam auxiliar profissionais de saúde mental, né, a acompanhar os seus pacientes. Por exemplo, traçar um perfil emocional ao longo do tempo, a cada consulta e tudo mais, e todo esse tipo de análise sendo feita de forma automatizada. Então, podemos perceber que existe um leque, né, de aplicações que podem lançar mão do reconhecimento de expressões faciais de forma automatizada. Então,
pensando nisso, né, diversos pesquisadores elaboraram bases de dados, né, bases de dados que remontam até 2013, né, por exemplo, nós temos aqui a FAIR 2013, ela contém mais de 35.000 imagens em escala de cinza. Essa base de dados ela é bem especial, porque ela contém imagens coletadas da internet por pesquisadores, né? Ela tem essa quantidade bastante grande de instâncias, são 7 categorias, né? Entretanto, ela tem aí a característica de ter uma qualidade não tão boa, né? Ela é uma imagem um pouco de baixa qualidade, em escalas de cinza. Entretanto, ela foi uma das primeiras bases a serem trabalhadas nesse problema, né? E mais recentemente nós temos a FactNet, ela já é uma base bem maior, ela é de 2017, ela tem aproximadamente 1 milhão de imagens. Ambas as bases elas são bastante especiais porque elas não consideram pessoas que posaram para uma foto, né? Ela tem a característica de ser wild, né? Into the wild, ou seja, foi coletado teoricamente de maneira espontânea, ou então a parte de películas, de filmes e tudo mais. Então, fica bastante interessante treinar o modelo a partir dessas imagens, porque elas retratam ali um cenário espontâneo, né? No qual a pessoa não está em condições laboratoriais e justamente por conta disso tem também o desafio de ter diversos aspectos, como oclusão, ter baixa luminosidade, ou então ter cenários onde a pessoa realmente tem parte do rosto aparente, parte não. Mas apesar de tudo isso, a FactNet é uma base bastante grande e ela traz essa variabilidade de idades, gêneros, etnias e origens, culturais, né, então bastante diversas, certo. Agora uma característica que é bastante inerente a trabalhar com IA, né, é a distribuição desses dados em ambas as bases. Então, como a gente pode perceber, aqui na base de dados FAIR 2013, que tem aproximadamente um pouco mais de 35.000 amostras, né, nós temos um conjunto de dados um tanto quanto desbalanceado, e algumas amostras elas têm, poucas representações, como por exemplo, nojo, né, tem 436 dados anotados dentre um total de 35.000 dados, né, então algumas outras expressões como felicidade tem 7.215 amostras, destoa bastante desse dado. Então fica bastante, desafiador o treinamento de um modelo de inteligência artificial no conjunto de dados tão desbalanceados. Entretanto, é importante ressaltar que isso reflete a característica do dado, né, porque como são expressões faciais, existe um desafio em anotar esses dados e garantir que uma expressão é, se não outra. Então, algumas expressões elas que são vizinhas, né, elas têm apresenta uma confusão sim, na hora da tomada de decisão, entre: "Ah, essa é uma felicidade ou é uma surpresa?", por exemplo, é medo, é nojo ou é raiva? Então, algumas expressões mais desafiadoras, elas aparecem menos nas bases de dados. E também deve-se levar em consideração que durante o treinamento de um modelo de inteligência artificial, esse conjunto de dados ele é particionado, então reduz-se ainda mais a quantidade de exemplos, né, considerando aí o holdout, né, que é a taxa que você separa para o treinamento, a quantidade, né, a porção que você separa para validação e etcétera. Então deve-se ter bastante cuidado na hora de separar esses dados e mesmo reduzindo, né, a quantidade que você vai utilizar para treino e teste, manter ali uma quantidade representativa, especialmente das classes que são bem menores. Aqui na FactNet tem, apesar de ter mais de 1 milhão, né, de imagens, quase 1 milhão de imagens, né, os pesquisadores que detêm esse dataset, eles distribuem, né, para a comunidade fazer o teste numa porção um pouco menor, né, desse dataset. Ele é público, então uma porção um pouco menor é distribuída para fins de validação, e ainda assim nessa porção um pouco menor do dataset nós temos aí essa distribuição que também é uma distribuição tanto quanto desigual. Entretanto, as classes elas têm uma quantidade assim, de média para boa, né, para problemas de aprendizado de máquina. Por exemplo, a classe nojo, nesse caso aqui, ela tem quase 4.000 amostras, né, então já diria que é uma quantidade um tanto quanto suficiente. Verificamos também que a classe felicidade, né, ou feliz, ela tem bastante amostra, porque é uma expressão facial de fácil identificação. Então, é bem trivial coletar dados de felicidade e popular as bases de dados.
certo? Então, um dos desafios, né, eu vou citar alguns outros, é realmente o balanceamento das bases de dados. E nós temos aqui, né, alguns, falando um pouco mais sobre esses desafios, mas de forma um pouco eh, mais individual, né, nós temos a necessidade para esse problema, nós temos a necessidade de trabalhar com um conjunto muito grande de dados, porque como são diferentes, classes, né, são 7 classes e elas se confundem dependendo da classe vizinha, e nós temos que levar em consideração a variedade de pessoas que existem no mundo, a quantidade de culturas, etcétera. Quanto mais imagens, melhor. E, entretanto, esses dados podem até ser insuficientes e pouco representativos. Então, tem que ter um balanço aí, né, verificar o custo-benefício de ter um conjunto muito grande de dados e garantir que ainda assim que ele seja representativo para todas as classes que foram citadas. E aí temos uma segunda característica que são essas variações interpessoais, ou seja, as faces, essas expressões elas podem variar significativamente entre um indivíduo e outro. Nesse exemplo aqui, na base de dados, essa primeira figura aqui do Luke Skywalker, ela estava anotada como surpresa, mas ao observá-la atentamente, será que isso exprime surpresa? Então fica, algumas anotações de surpresa, elas são bem evidentes, outras elas ficam ali no campo da subjetividade, né. Já essa outra aqui do Willy Wonka, a anotação original dela exprimia desprezo, mas ainda assim é algo um tanto quanto subjetivo, talvez o próximo frame, seria um pouco mais determinante para dizer que essa era realmente uma expressão de desprezo. Então, o desempenho do algoritmo vai ficar a cargo do processo de anotação dos dados. E é possível que a transição entre uma expressão facial e outra não seja corretamente identificada justamente por conta disso, porque as transições, elas não estão contempladas no processo de multiclasse, né, que são só 7 classes. Talvez um modelo não categórico, um modelo que exprimisse de maneira contínua, ou talvez o nível, né, de desprezo ou nível de surpresa, um gradiente pudesse ser poderia retratar talvez um pouco melhor a realidade, né. E também tem a qualidade dos dados, que é um problema que está presente na grande maioria das aplicações, né, que utilizam IA. Por exemplo, tem 3 instâncias aqui. A primeira instância, todas essas instâncias elas são da base de dados AffectNet, né. Então essa primeira instância aqui tem uma figura, um pouco escura, né, então talvez a expressão facial a ser detectada aqui não seja tão efetiva, até porque não tem tantos detalhes a serem capturados da imagem. Temos outras instâncias com blur um pouco excessivo, então apesar de nós, podermos inferir que se trata de um bebê ou uma criança muito provavelmente chorando, é um problema desafiador, né, utilizar essa instância no conjunto de treinamento. E temos outros casos, como casos de oclusão, no qual tem um objeto, que é o foco da cena, e a pessoa, né, o indivíduo, a expressa que está por trás da expressão facial, realmente está no fundo da cena. Então, são alguns exemplos apenas de instâncias que trazem um grau de complexidade maior para o processo de treinamento e classificação. Então, dito isso, né, a gente vai entrar agora em algumas estratégias, né, de resolução desse problema de classificação, né, de expressões faciais. E em se tratando de imagens, a primeira, né, que nós iremos falar é sobre a utilização de redes neurais convolutivas, né. Então, redes neurais convolutivas basicamente vão ter uma imagem como entrada, né, desse processo, né. Essa imagem, ela vai passar por uma série de operações de convolução, né, com diferentes kernels de convolução e tudo mais. Existem outras camadas, não irei entrar tecnicamente aqui, né, mas basicamente essas características elas serão extraídas e refinadas até o último grau, onde existirá uma camada inteiramente conectada, né, numa camada de classificação aqui que irá exprimir as sete ou N labels que foram, utilizadas no processo de anotação, né, de dados. Então nós temos aqui, né, um exemplo com 6 categorias, né, de expressões faciais. Então,
Para esse problema, né, utilizando redes convolutivas 2D, nós teríamos um fluxo semelhante a esse, né, no qual nós temos aí o treinamento, por exemplo, com a SSD Mobile Net V2, que é uma rede, né, é um backbone ali que é bastante utilizado nesses processos de visão computacional e que utilizam instâncias de imagem, né. E para esse experimento, né, foram utilizados dados da FAIR 2013, né, que é aquela base de dados um pouco reduzida e com imagens em escala de cinza. Então aqui, como característica original dela, nós temos uma imagem com uma resolução de 48 por 48 pixels, né, os dados originais da base de dados, estão em escalas de cinza, e aqui nós temos o exemplo de uma classe REP, né, feliz, por exemplo. Como a gente precisa garantir a variabilidade dos dados, é realizado um processo de aumento de dados, né, online, né, ou seja, durante o treinamento, as instâncias de maneira randômica, elas passam por um processo de transformação, né. Então aqui tem alguns exemplos só de transformação. Então nós temos a imagem original, nós temos aqui uma rotação dessa imagem, temos um processo de reflexão em torno do eixo, tem um escalonamento e tem também o ajuste de brilho. Então essas operações, elas podem acontecer de maneira combinada ou elas podem não acontecer dependendo do processo, né, porque na verdade isso é feito de forma online ali nos principais frameworks de desenvolvimento de IA, e é um processo no qual é feito de forma interativa e incremental, né. Então, temos essas operações que acontecem durante a etapa de treinamento. E aqui tem um exemplo, né, de uma curva, de aprendizado, mostrando ali a acurácia, né, no conjunto de validação e no conjunto de treinamento, à medida que, esse processo acontece, à medida que o modelo converge para uma boa estimativa, né, relacionada ao reconhecimento facial, ou relacionada ao reconhecimento da expressão facial. Aqui tem a curva de perda, né, à medida que o modelo vai aprendendo, o erro, né, tende a reduzir, né, com o passar do tempo. Então, nessa primeira estratégia, utilizando a SSD Mobile Net, né, foi utilizada aí a base de dados FAIR 2013. Aí aqui alguns exemplos, né, que eu validei aí do treinamento desse modelo. Então nós temos aqui a classe feliz, né, no caso, como primeira etapa desse processo, você precisa detectar a face da pessoa, né, e além do que, uma vez a face detectada, como a base de dados estava em escalas de cinza, né, é necessário fazer a conversão para a escala de cinza e depois alimentar o modelo, né, para ficar fidedigno com a base de dados. Então só uma observação, né, só um detalhe. Mas aí, já em deploy, né, já em modo de execução após o modelo treinado, nós teríamos essas instâncias, né, no caso a classe feliz, surpreso, neutro, né, sem exprimir emoções, angry, raivoso, e aqui fear, né, com medo. Então tentei simular ali algumas expressões faciais baseadas no conjunto de dados, né, que foi treinado, lembrando que essas foram observações que o modelo não teve acesso, então ali entra no conceito de conjunto de teste, por exemplo, né. Então é possível perceber que o modelo responde bem, a às expressões e fica intuitivo a forma com que ele funciona. Mas será que a gente consegue explicar, o motivo, né, quais as características que o modelo está levando em consideração para ter essa assertividade na resposta, né? Então existem algumas técnicas de observação, né, uma delas, né, para verificar se esses resultados realmente fazem sentido, né, então nós temos ali o GradCam, né, que é um mapa de ativação, né, baseado no peso, né, baseado na forma com que os pesos são ativados durante o processo das camadas ali de ativação, né. Ou seja, quais os pontos, quais os pixels da imagem que mais ativaram ali as camadas de ativação, e com base nisso, implica, né, que o modelo utilizou essa região para pesar a inferência e dizer que aquilo é determinada classe. Então, nessa técnica de representação, torna mais intuitivo e torna mais explicativa as decisões da IA, né. Então foi utilizado esse GradCam, né, nesse primeiro processo, utilizando a SSD Mobile Net, e agora a gente vai fazer uma pequena demonstração, utilizando já o GradCam, né, e utilizando a SSD Mobile Net, né. Só fazer aqui, ligar o algoritmo. Um segundinho.
Deixa eu colocar o GradCam aqui do lado. Vocês estão vendo a tela? Sim. Bom, então nesse caso, ó, ele está classificando como neutro, né? Aqui no GradCam, mapa de ativações, vocês podem ver que a parte de calor ela está distribuída em torno de toda a minha face. Aí o que aconteceria se eu exprimisse uma expressão de felicidade, né? Vou tentar fazer assim. Então vocês podem ver que ele foca aqui um pouco nos seios da face, né? Foca um pouco aqui nas proximidades da boca. Ó, se eu fizer um pouco, fizer um processo, né, no qual minhas sobrancelhas elas ficam um pouco próximas assim, né? Ele já vai focar aqui, ó, um pouco na região da testa e já exprime raiva, né? Agora espanto. Aí é uma surpresa, ó. Surpresa, ele já vai detectar outros pontos outras regiões da face, né? Para algumas classes fica um pouco mais clara as ativações, né, do GradCam, né? Mas de qualquer forma é uma boa ferramenta de apoio, né, para estar verificando quais as características que a rede levou em consideração da imagem, né, para a tomada de decisão. Então, no caso da aplicação de pesquisa de satisfação, né, talvez ficasse bastante fácil esse deploy, porque basicamente você poderia ter uma classe neutra, no qual você não exprime nenhuma expressão facial, e você poderia ter uma classe negativa, né? Então você poderia trabalhar com três níveis, né, de satisfação: neutro, feliz e não tão satisfeito, por exemplo. Bom, deixa eu retornar aqui a apresentação. Perfeito. Então, nesse primeiro processo, nós demonstramos aqui a utilização de uma rede convolutiva 2D, né, que utiliza imagens para realizar a estimativa, né, da expressão facial ali daquele indivíduo, né? E utilizamos uma técnica chamada GradCam, que é uma técnica de IA explicativa, para verificar quais as regiões da imagem que foram cruciais para o modelo realizar a tomada de decisão, né? Aqui na imagem nós temos nas proximidades da boca, né? Aqui um pouco da testa e tudo mais. Entretanto, nós podemos ir além. Como foi citado, né, as características para trabalhar, né, com esse problema, nós precisamos de muitas instâncias de imagem, né? E se formos considerar a base de dados AffectNet, ela tem aproximadamente 1 milhão, né? 300 mil se for utilizar a versão reduzida. Então, alimentar uma rede convolutiva, um modelo, né, uma SSD Mobile Net, por exemplo, com uma quantidade tão grande assim de dados, talvez só com o nosso IARA a gente poderia ter uma celeridade nesse treinamento, né? Então, foi buscada uma alternativa de reduzir a dimensionalidade desses dados, ou trabalhar com uma representação menor, uma quantidade de dados reduzida e tentar chegar nos mesmos resultados, para que a gente tenha um modelo treinado de forma mais rápida, para que a gente precise de menos dados, e entre outras coisas, que eu vou citar mais à frente. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui uma segunda estratégia, que é utilizando pontos de referência da face e uma rede convolutiva 1D. Como assim? Como a gente pôde observar no GradCam, existem alguns pontos da face que são fundamentais para a classificação das expressões faciais. Não toda a face, não toda a cena. E na literatura também traz que esses pontos eles estão muito alinhados com os pontos de referência da face. Por exemplo, as regiões no entorno da boca, a região no entorno dos olhos, a relação que esses pontos possuem entre si ao exprimir uma expressão facial. E temos, né, também diversos modelos que já extraem esses pontos de referência de maneira automatizada. Então, nós temos aqui uma representação em 68 coordenadas, né, em 68 pontos, cada ponto com 2 coordenadas. Alguns conhecem como landmarks, né, da face, e outros como pontos de referência. Então, existem modelos que já extraem esses dados e já disponibilizam para posterior uso.
Por que foi pensado numa rede convolutiva 1D, né? Porque se formos utilizar pontos para o treinamento de uma rede neural, né, já saímos do campo de imagens, né? Então nós temos números, né, atributos numéricos, temos coordenadas. Então a maneira como esses dados eles foram combinados seguem esse padrão. Então imagine um pacote de dados ou um vetor, né, uma série, onde a primeira coordenada refere-se, por exemplo, ao ponto 1, o x1 dele, a coordenada em x e a coordenada em y, é o segundo ponto da mesma maneira. Então, sendo 68 pontos de coordenada, esse pacote de dados teria 136 ao total. Então, esse é um vetor. Então, não conseguiríamos utilizá-lo, por exemplo, num backbone de SSD Mobile Net. Então, para isso, foi pesquisada uma série de arquiteturas rasas, né, de redes neurais convolutivas 1D. Também é possível trabalhar com convolução 1D para verificar se esses pontos de referência poderiam ter alguma característica ou alguma relação entre si que poderia exprimir uma expressão facial. Então, temos aqui uma representação, ela segue um padrão bastante parecido com os backbones ali de redes convolutivas 2D, né. Temos uma camada de entrada, as camadas convolutivas, as camadas flattening que vão retornar a dimensionalidade 1D, né, e as camadas ali até ter a camada de classificação, que no final das contas vai retornar um vetor de probabilidades, que vai indicar se pertence a uma classe ou outra, né. Entretanto, como é que a gente vai garantir, a variabilidade que a gente tinha no primeiro caso, a variabilidade dos dados? Como vamos fazer um aumento de dados considerando que agora não temos mais imagens, mas nós temos um vetor de características, nós temos uma série, né? Então, a estratégia que foi utilizada foi utilizar a base de dados original, realizar as transformações de maneira offline, ou seja, rotação, blur, tudo mais, ter uma base de dados aumentada já. A partir dessa base de dados aumentada, realizamos a extração desses pontos de referência. Então, temos um segundo banco de dados, só que dessa vez um conjunto de dados, computacionalmente falando, menor leveza, né? Porque nós temos agora números, instâncias, se pegarmos uma imagem 224 por 224, nós vamos ter 224 vezes 224 vezes 3 canais de cores, tudo isso em bytes, né? E se formos pegar esses pontos aqui, nós vamos ter apenas 136 bytes para representar essa informação. Então, nós saímos de um conjunto de maior representação para um conjunto de menor representação, garantindo, inclusive, a privacidade dos dados, porque o nosso conjunto de dados agora vai ser composto de coordenadas e não mais de fotos de indivíduos, né? Não mais de imagens. Esse primeiro conjunto poderia ser descartado. Então, nós temos uma base de dados com apenas os pontos de referência da face, né? Nesse caso, nós vamos fazer agora uma demonstração, desse modelo que foi treinado utilizando uma rede convolutiva 1D, e realizando o mesmo processo, só que agora tendo sido treinado na segunda base de dados, que é a FactNet, aquela base um pouco maior, né, composta de imagens coloridas, e tendo feito esse processo de extração de dados. Vou ligar aqui. Só um segundo. Pronto. Opa, espera aí que eu rodei o modelo antigo. Uhum. Já. Show. Tá pegando o rosto da minha colega ali. Ó, então como vocês podem ver, aqui eu tenho os pontos de referência da face, ó. Então aqui eu tenho os landmarks, né, e a inferência está sendo feita a partir da associação, né, desses pontos de referência da face. Então, como vocês podem ver, a relação entre eles exprime, né, de acordo com o que foi verificado, na literatura, a expressão facial. Então a própria surpresa, que é o arqueamento das sobrancelhas, talvez a felicidade.
neutro. E as pequenas variações que acontecem, né, nós podemos tratar com valores de níveis de confiança, né, tipo threshold, a gente pode estabelecer um valor mínimo para inferência, né. Ó, raiva e tudo mais. Então, esse processo ele tem um ganho, porque ele traz ali a redução da dimensionalidade dos dados e atingindo o mesmo objetivo, né. Então esse modelo ele não conhece imagens, ele não conhece as imagens do conjunto de treinamento, ele só conhece as coordenadas. Na verdade ele foi treinado a partir das coordenadas, né. E ele pega aqui o que importa, né, para a classificação, que são os pontos de referência da face. Bom, então era isso, né, que eu tinha para apresentar, né, trazer essas 2 demonstrações, essas 2 estratégias, né, de endereçamento desse problema. Espero que vocês tenham gostado. Aí fico aberto para questionamentos, talvez dúvidas e curiosidades. Legal. Parabéns aí, William, pela apresentação, pelo trabalho realizado. Pessoal, se tiver alguma pergunta, comentário, dúvida, podem abrir o microfone e fazer direto para o William. Luiz, por favor. Oi, gente, bom dia. Bom, antes eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar esse trabalho muito bacana e a apresentação que o William fez foi muito interessante, né? Eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? O comentário é assim, eu acho que a adoção de elementos de referência, que é a escolha de traços característicos, né? A features adequada e migrando o domínio, né, para que você não trabalhe mais com um sistema de entrada como bidimensional, a imagem, né, e trabalhando ele com um sistema unidimensional, com a convolução D, eu acho uma medida extremamente bacana, principalmente considerando a facilidade, o volume de informação, a carga computacional, né. Então, eu queria perguntar, a pergunta agora, William, por favor, seria o seguinte: você chegou a identificar que o confronto de desempenho entre o modelo treinado com 2D, com a imagem cheia mesmo, né, e o modelo novo só com traço característico dos pontos de referência da face, e se você percebeu uma diferença, né, de performance de reconhecimento do traço do traço de comportamento da expressão facial, sabe? Isso, então eu percebi que o modelo primeiro o modelo treinou mais rápido, eu tive resultados, eh, bem mais, assim, mais assertivos, né. Percebi que o número de parâmetros da rede bem menor, né, quando comparado à MobileNet V2, como eu utilizei uma arquitetura leve de 1D, o número de parâmetros da rede bem menor, por isso o treinamento mais rápido. E eu percebi que há uma associação mais direta entre a expressão facial e os pontos de referência da face, quando comparado à MobileNet V2, que eu utilizei o GradCam para verificar as regiões de ativação da rede neural. Então eu tive uma fica mais intuitivo olhar para os pontos de referência da face e associar uma expressão facial. E sim, eu percebi que houve um ganho aí, né, tanto em desempenho da aplicação final e atingindo praticamente os mesmos resultados da MobileNet V2. Joia, muito bom. Apesar isso, Oi, apesar desculpa, querido, desculpe. assim, apesar de que eu ainda acredito que se porque, assim, a as redes convolutivas 2D, caso alimentarmos com uma quantidade bem maior de dados, muito provavelmente ela vai ter um desempenho melhor do que os pontos de referência, né. Só que como são muitos dados, precisaria de uma infraestrutura computacional muito boa, para deixar ali treinando por bastante tempo e com uma quantidade muito grande de dados. Então talvez um volume muito grande de dados, a gente utiliza uma arquitetura mais complexa, com um volume menor de dados, a gente consegue uma arquitetura mais simplificada, atingindo os mesmos resultados e com uma velocidade, bastante elevada. Então aí um trade-off, né, entre desempenho e acurácia. Muito bacana. William, muito obrigado, viu, por sua atenção. E olha, um comentário aqui só para. Eu sou uma pessoa que eu defendo
uma tratativa onde você tenha um certo cuidado em elencar o que significaria de fato, né, conjuntos de traços característicos de fato para fazer o treinamento da rede e obter uma performance, porque você vê, né, o conjunto de treino passa a ser absurdamente reduzido, mas você de forma inteligente escolheu com cuidado qual é o traço característico que vai ser colocado em treino, né? Obrigado, viu, William? Obrigado, aí, Obrigado. gente. Obrigado, Luiz. Bom dia, Caio, obrigado. Caio Provasi? Opa, bom dia. Parabéns, William, aí pela apresentação. O tema eu acho bem interessante mesmo. Eu queria fazer uma pergunta até sobre a abordagem específica, que é o reconhecimento aí de expressões faciais, né? Então, a gente tem a questão do anti-spoofing, quando a gente está falando de se é real ou não uma imagem, né? Até para diferenciar se é um ser vivo ali ou se é uma foto, para prevenir uma má interpretação da máquina, né? Agora, nessa abordagem de fazer o entendimento do sentimento através de uma expressão facial, é possível, como seria possível fazer uma distinção de o que aquela representação da expressão facial realmente é verdade, né? Porque na sua demonstração, né, você consegue fazer as simulações, né, de estou sorrindo, estou com nojo, zangada, essas diferenças, e se tem algum critério que consegue fazer alguma diferenciação, ou se é mais um aprofundamento dos detalhes da expressão mesmo, se você tem alguma perspectiva dessa capacidade de diferenciação do que é uma expressão real ou não. Sim, Caio, muito obrigado pela pergunta. O que acontece é que esse processo que eu mostrei, ele acontece frame a frame. Ele não leva em consideração a progressão temporal da expressão facial. Para avaliar um anti-spoofing ou uma expressão fake, a gente teria que utilizar outras técnicas que a literatura já aborda, que é ao invés de avaliar um frame, uma foto, ele avalia um trecho de vídeo, a progressão daquela emoção. Então, se você, de repente, você não está sorrindo e do nada fecha a cara. Então, isso seria bem esquisito. É Então, verdade. existem técnicas que os pesquisadores estão estudando hoje em dia para avaliar um vídeo, um trecho de vídeo e a progressão da emoção. E aí entra o conceito das microexpressões faciais, porque você vai ter aquele delta entre uma expressão facial e outra, entendeu? Seria nesse Entendi. sentido. Teria que analisar o vídeo. Legal, legal. Interessante que tem essa perspectiva já realmente para prevenir essas questões do fake, né? Legal. Beleza, valeu. Valeu. Obrigado, Caio. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu queria agradecer ao William novamente pela palestra, muito bom. Também agradecer a todos pela participação aqui. Então, parabéns aí, William. E valeu, pessoal. Até o próximo Seed Talks, então. Até mais. Muito obrigado, gente. Parabéns, Até mais. William. Obrigado. Falou. Excelente. Parabéns, bom fim de semana.